Olá Rita, bem-vindo ao GT Talks, o nosso podcast da juventude da UGT, e obrigado por aceitares o nosso convite. Antes de passar-te a palavra, agradecer desde já o convite e por teres aceito o nosso convite. Vou apresentar também lá para casa, para os nossos ouvintes, para os nossos associados, para quem não te conhece ainda, e acho que toda a gente vai gostar de conhecer. A Rita Saias tem 27 anos, é licenciada em Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é ligada desde muito jovem às questões do associativismo, em particular ao associativismo internacional, onde fez voluntariado durante vários anos em ONGs. Foi também presidente da AFS Portugal e é desde janeiro presidente do Conselho Nacional de Juventude, e é por esse motivo que estás hoje connosco e agradecer-te mais uma vez a tua presença. E, portanto, Rita, como nós falámos inicialmente, vamos fazer aqui uma pequena auscultação daquilo que é os teus objetivos enquanto Presidente da Juventude, mas também aquilo que é os teus objetivos enquanto Presidente do Conselho Nacional de Juventude. E por isso, desde já, fazer-te esta primeira pergunta, já que foste eleita há pouco tempo, foste eleita em janeiro deste ano, queria saber quais são os teus objetivos para o Conselho Nacional de Juventude, tendo em conta que os planos iniciais podem ter sido alterados, nomeadamente pela questão da pandemia. Então, olá, obrigada também pelo convite para estar aqui, estou muito contente. Como sabes, não é, e falámos sobre isto logo na altura, a nossa missão era muito clara quando entramos para o Conselho Nacional de Juventude, não só eu, Rita, mas todos os elementos de direção, que era continuar este percurso que o CNJ tem feito de assumir a defesa dos interesses e dos direitos da juventude, efetivar os direitos dos jovens, porque sabemos que existem direitos através da nossa Constituição, mas muitas vezes nós depois não temos a oportunidade de os efetivar na vida real, e por outro lado garantir a participação plena e efetiva da juventude nos processos de decisão. Com certeza muitos de vocês aqui na UGT se lembrarão de uma frase célebre do nada para os jovens sem os jovens, não é? E portanto queremos continuar a fazer esse caminho. Claro que a pandemia veio trazer novas dificuldades ou um novo contexto, mas por outro lado também só veio reafirmar a importância de existir um Conselho Nacional de Juventude e de existir uma voz ativa pela juventude. Muito bem. E tu achas que, tendo em conta o documento que lançámos há pouco tempo, o CNJ lançou sobre o pacote de medidas para a juventude, qual é de facto a tua real expectativa da sua realização e, sobretudo, obviamente, estamos aqui na Casa dos Trabalhadores, na área do trabalho? Olha, nós temos feito um trabalho que, no meu entender, está a ter bastantes frutos, de irmos correr todas as capelinhas, portanto, desde os grupos parlamentares, líderes partidários, todos os nossos parceiros mais institucionais, no sentido de apresentar estas medidas e perceber até que ponto é que elas são efetivamente execuíveis, implementáveis, que é o nosso objetivo, e também fazer a pressão que nos cabe a nós, claro, fazer para que isso aconteça. Na área do trabalho em si, eu diria que as questões da fiscalização do ACT, há muitos grupos parlamentares que sentem essa necessidade e que isso também está inscrito nas suas próprias reivindicações. Por outro lado, a questão da regulação do teletrabalho também me parece que é algo unânime ou consensual de que é necessário. Durante esta pandemia vimos que, por um lado, o teletrabalho até aumenta, em alguns casos, os níveis de produtividade, até é melhor, em alguns casos, e permite maior qualidade de vida e melhor qualidade no trabalho, mas ele tem que estar de facto bem regulamentado para que ele seja utilizado por todos de uma forma que seja benéfica para o trabalhador, não é? Exatamente. E portanto eu acredito que os deputados, pelo menos aqueles com quem nós conversámos, também estão muito alinhados nesta questão. Depois, para o jovem trabalhador, e aqui é muito para jovens em si e para jovens em particular que estão a iniciar a sua vida profissional, a questão do Garantia Jovem, nós, para além de reunirmos com os grupos parlamentares, reunimos também com os diferentes secretários de Estado, e o emprego é uma delas, não é? Exatamente. E nesse sentido também percebemos que existia aqui margem para melhorar junto da Secretaria de Estado, e temos várias reuniões também de follow-up agora no que diz respeito ao Garantia Jovem. Portanto, pelo menos estas 3, 4 coisas eu diria que, não cobrindo tudo aquilo que são as pretensões do Conselho Nacional de Juventude, acho que já seriam bastante importantes vê-las em prática. Nós na UGT gostaríamos que elas fossem postas em prática, como é óbvio, por isso é que também demos o contributo para este pacote. Sim. E acho que é sempre importante ter essa questão. É uma pergunta que não está no nosso alinhamento inicial, mas não gostava de deixar também passar esta ocasião para falar de facto deste pacote. Tu falaste um pouco do pacote, acho que era importante também para quem não está lá em casa perceber quais são as realidades que estão aqui, para além da questão do trabalho, que obviamente é
interesse principal enquanto Claro. central sindical, mas também falares de outras áreas, dar-te essa oportunidade de poderes falares um pouco sobre essas outras áreas que estão no pacote. Certo, então, primeiro explicar como é que este pacote surge, não é? Nós vimos de uma fase de pandemia, começamos a receber, enquanto Conselho Nacional de Juventude, por via de vocês, das nossas organizações membro, casos que têm que ser falados abertamente, que têm que ser trazidos para o debate político e para o debate público, de jovens que estavam presos, ou seja, que estavam num período de mobilidade, por exemplo, e ficaram nos países e não conseguiram regressar, de jovens trabalhadores que sentiram uma precarização enorme das suas condições de trabalho ao longo da pandemia, subemprego, desemprego, tudo a aumentar, e portanto o CNJ não quis posicionar-se de uma forma muito frontal em relação ao governo, em relação às medidas que estavam a ser tomadas, porque achámos que era necessário que existisse espaço de atuação. No entanto, não deixámos de estar naturalmente alerta e fazer o nosso trabalho de auscultação, quer junto às organizações membro, quer junto da juventude diretamente. Lançámos um questionário durante a última renovação do estado de emergência aos jovens, tivemos mais ou menos 2.500 respostas, dos quais teríamos uma amostra de 1.700 para a análise. E com base nessa análise, com base naquilo que ia ser trazido pelas próprias organizações membro, começámos a preparar este documento político que está dividido em todas as áreas do Conselho Nacional de Juventude, desde as questões da emancipação, portanto trabalho e habitação, mas também tudo aquilo que tem a ver com democracia, participação, associativismo, educação, cultura, saúde, bem-estar, desporto, mas também as questões ambientais, que, como sabemos, são muitíssimo importantes, e as questões da igualdade. E tentámos, com os contributos que recebemos vossos, criar aqui um pacote de medidas que tivesse, por um lado, medidas estruturais, ou seja, medidas que nós achamos que até ao final do ano devem ser implementadas, e até ao final do ano, até ao final da legislatura, na verdade, e medidas no âmbito exclusivo da Covid-19 e que nós achamos que, não tendo um peso orçamental enorme, fariam muitíssima diferença na vida dos jovens. E estamos a falar, por exemplo, em alteração de alguns regulamentos, como por exemplo o regulamento de atribuição de bolsas, no caso do ensino superior, estamos a falar de medidas que, na verdade, como eu disse, têm um impacto muito pequeno a nível de serviços, a nível de tudo isso, mas que iam de facto fazer a diferença. Na área da educação, como disse, a questão da ação social foi claramente um foco, não é? O complemento também para o alojamento para os alunos, para os estudantes que estavam deslocados, garantir a equidade também no acesso às novas ferramentas. Nós sabemos que temos, e achamos que isso é algo que não pode estar fora da discussão, uma das classes docentes mais envelhecidas, exatamente, da Europa, e portanto, quando o Governo inscreve no Programa de Estabilização Económica e Social universalizar a escola digital, ok, por um lado a questão da equidade, que ficou muito clara durante a pandemia, não é? De haver muitos alunos e muitas famílias sem capacidade para ter acesso a um computador, à internet, etc., mas também o trabalho todo que é necessário fazer junto do corpo docente, junto dos operacionais das escolas, ou seja, de toda a comunidade escolar, para garantir que depois é possível. E isto só na área da educação. Depois, na área da habitação, achamos que é urgentíssimo rever tudo aquilo que são programas públicos de apoio à habitação e criar, isto porque eles estão completamente desfasados da realidade hoje, não é? E se falarmos, por exemplo, de um Porta 65, onde os critérios logo à partida não te permitem entrar, tendo em conta a bolha imobiliária que existe hoje nos grandes centros, não é? Mas também falarmos de ambiente, acho que é claro para a juventude, e nós saímos à rua não assim há tanto tempo para exigir uma ação climática, não é? Portanto, tudo aquilo que é recuperação económica e social deve ser feita por via da sustentabilidade, deve ser feita apostando em empregos verdes, azuis e, acima de tudo, nos jovens, que é aquilo que nós queremos. Muito bem. Agora vou-te fazer uma pergunta perigosa, se me permites, que é, na tua perspectiva, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Juventude, qual é o papel dos sindicatos na sociedade e no mundo do trabalho? E, embora tu agora estejas em funções políticas, mas ponderas sindicalizar-te quando estiveres a trabalhar, ou se já estiveste sindicalizada quando trabalhaste antes de assumir estas funções? Bom, então a primeira pergunta, eu acho que vou um bocadinho dizer o óbvio, não é? Que é a defesa dos direitos dos trabalhadores e dos jovens em particular, que, como disse, estão muito mais vulneráveis, não só neste momento de pandemia, mas antes também, não é? E, portanto, por isso é que
a Comissão de Jovens, quer da UGT, mas também a Interjovem, são importantes e são importantes estarem próximos do CNJ. Eu acho que os sindicatos existem naturalmente, ou as centrais sindicais existem para ser a voz dos trabalhadores numa relação que é desproporcional de forças, não é? Falamos sempre muito sobre isso e é um discurso muito conhecido vosso, não é? E portanto é necessário muitas das vezes equilibrar aqui os dois pesos e as duas balanças e garantir que temos todos acesso àqueles que são os direitos que estão consagrados na lei. Por outro lado, e agora a título de brincadeira naturalmente, mas são aqueles chatos que não nos permitem esquecer que de facto todos nascemos com este direito de ter um trabalho digno, não é? Que ainda não acontece muitas vezes, nem em Portugal, nem no mundo inteiro, claro. E a OIT também tem sido uma voz ativa nesse sentido, não é? Aquilo que nós curiosamente pedimos ao Sr. Presidente da República agora, por ocasião do 35º aniversário do CNJ, foi que se lançasse um novo paradigma para o emprego, em que haja de facto um aumento dos salários, em que reduzamos o horário de trabalho para permitir também que outras pessoas entrem, não é? E porque acreditamos nós que as gerações jovens, como se calhar a dos nossos pais, se calhar dos seus irmãos mais velhos, mas que não podemos só viver para trabalhar, não é? Ou seja, o trabalho deve ser um meio de satisfação e deve ser um meio de crescimento também pessoal e profissional, mas não podemos só viver para trabalhar, que é o que muitas vezes acontece. Sim, tem que haver um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e a vida familiar. Porque obviamente há a dimensão pessoal, há a dimensão da família e depois há a dimensão do trabalho. E sem esquecer, desculpa, mas acho que é muito importante também não esquecer aqui o facto das mulheres estarem ainda mais atreitas a esse tipo de coisas, não é? E agora durante a pandemia viu-se muito e ouviu-se falar muito das questões da dupla jornada, que é super importante também abordar. Sim, eu acho que sim. Acho que temos esta questão de facto, que os sindicatos acabam por ser mediadores de conflitos e a OIT tem esta natureza tripartida, onde nós também temos a nossa participação, somos membros e somos convidados várias vezes a ir a conferências da OIT, aliás, há a conferência anual da OIT onde estão os sindicatos e onde a UGT também está, e acho que é importante esse reconhecimento do papel. Não me respondeste, foi se um dia... Sim, não, mas não foi por esquecimento. Eu sei. Olha, sobre sindicalizar-me, nunca estive sindicalizada, também porque nunca trabalhei, ou seja, sempre padeci do mesmo mal que toda a juventude, ou seja, empregos muito... Sim, mas mais do que precariedade eu não gosto de ver por esse prisma. Eu gosto de ver pelo prisma de eu própria queria experimentar coisas diferentes. E, portanto, eu também aceitei, a verdade foi essa, colocar-me nesse papel, no sentido de aceitar contratos de 6, 7, 8 meses, que me permitiram viajar, ou seja, eu ia escolhendo os países onde queria aceitar, percebes, e fazer a diferença. Portanto, nunca estive numa empresa, nunca pertencia a um setor privado, nem público, sempre foi pela via ou do associativismo. E tu sabes que quem está no associativismo veste muito claro. A camisola, muito para além de um trabalho, não é? Nunca se encara... eu tive muita dificuldade em passar desta ideia, porque vinha do associativismo enquanto voluntária de base, e passar para o associativismo em que eu era paga para fazer aquele trabalho, enquanto responsável da ONG, tive muita dificuldade em perceber, ok, isto agora é um trabalho. Isto agora e é eu sério. posso, não, mais do que isso, eu agora posso, a partir das 5, dizer não quero trabalhar mais, estás a ver? Mas portanto, nunca estive sindicalizada. Também não sei se me reveria numa estrutura sindical. Acho que se fosse era para partir a louça toda, percebes? E portanto... Espírito jovem. Sim, e portanto, se sentir necessidade, tenho a certeza que não serei tímida a procurar a estrutura sindical que melhor representar os meus interesses claro. Ali, não é? Mas não estou a contar com isso, na verdade. Muito bem. Pronto, estás a ser honesto, o importante nestas entrevistas é ser honesto. Gostaria de fazer-te uma pergunta que tem a ver também com o teu papel, porque obviamente o Conselho Nacional de Juventude, sendo uma plataforma política representativa da maioria das associações de âmbito nacional que estão no nosso país, queria falar contigo sobre o semestre que aí vem, em 2021, onde Portugal vai ter a presença do Conselho da União Europeia, sucedendo assim a Alemanha e precedendo a Eslovénia. E eu sei que tens estado em conversações com
com os representantes, os presidentes dos fóruns de juventude destes dois países, até porque também temos as nossas relações dentro dos fóruns, e que gostaria de perceber de que forma é que o CNJ está a preparar este momento, na ótica, obviamente, do CNJ, e também ao nível do Fórum Europeu de Juventude, que eu sei que nós também temos assento através do CNJ, gostaria de perceber contigo, e também lá em casa, acho que é um assunto importante para os nossos jovens. Claro. Ok, então, nós temos estado, de facto, envolvidos, eu acho que é do conhecimento de todos que o trio anterior houve algumas coisas, nomeadamente em termos de diálogo jovem, que poderiam ter acontecido melhor, ou seja, acabou por se ter cada país um bocadinho quase o seu próprio tema, e que isso não ajudou a que houvesse uma auscultação dos jovens na sua plenitude sobre um determinado tema, e acabou por se... Os objetivos a que se chegou, e era muito sobre trabalho, sobre emprego rural também, juventude rural, e trabalhadores do setor também da juventude, não é? O Youth Work, acabou por ser muito superficial, ou pelo menos essa é a percepção do Conselho Nacional de Juventude de Portugal, é que por existirem vários temas, acabou por não se focar nenhum em específico. E, portanto, nós temos trabalhado muito com a Alemanha e com a Eslovénia no sentido de garantir que existe, de facto, um tema que é abrangente o suficiente para que cada país possa abordar este ou aquele tópico que quer mais, porque faz mais sentido para a sua população jovem, mas que ainda assim está dentro do mesmo chapéu e que estamos a falar a mesma linguagem. E então tem sido muito este trabalho de concertação entre os três CNJs, mas também junto dos ministérios, mas também junto da própria Comissão, muito na base do diálogo jovem e da preparação do evento, ou dos vários eventos, não é? Porque existe sempre uma Conferência Europeia de Juventude, como sabes, em todos eles. Pronto, o que é que eu posso adiantar sobre este trio? É que vamos focar-nos no Youth Goal 9, que é sobre democracia e participação. Para nós também, no momento em que teremos presidenciais, logo em janeiro, e tendo em conta a importância da democracia, mais também com as questões da pandemia todas, não é? Ou seja, sabemos que muitos Estados... Eu no outro dia estava a ler uma notícia no The Economist que dizia que mais de 80 Estados utilizaram a pandemia para criar medidas que iam contra o Estado de Direito, alguns, como Portugal, não é? Por um curto período de tempo e porque era mesmo necessário, e que depois foi revertido, e foi revertido na sua totalidade. Outros que aproveitaram para criar mecanismos onde se governa por decreto, onde não há eleições durante os próximos não sei quantos anos, uma série de coisas. Portanto, este tema da democracia pareceu-nos muito pertinente e pareceu-nos muito importante trabalhar sobre ele. Também porque o CNJ sente, e isto a nível de Portugal, que a questão da participação digital é algo cada vez com mais preponderancia a nível da forma como os jovens interagem com os decisores políticos e interagem na vida social, que não está a ser propriamente tomada em atenção pelos decisores. Há muitas conversas que acontecem via chats, via redes sociais, tudo mais, que depois não têm o mesmo eco ao nível da opinião pública, ao nível dos decisores políticos, e nós achamos que é muito importante criar essa ponte entre esses dois mundos, ou seja, a participação informal e a participação formal, que depois no final também se baseia nas questões de eleições e da abstenção eleitoral do jovem, que é enorme em Portugal. Ok, então se eu percebi, nós vamos ter aqui uma ideia entre estes três países onde de facto o tema vai ser em comum. A ideia é aprofundar a democracia, que está posta em causa até no próprio seio da União Europeia, em alguns países, não é? Portanto, não é, é um facto que acho que todos reconhecemos, e também é simbólico que no século XXI, pela primeira vez, as democracias estão a perder face a outros tipos de regime, e portanto acho que é importante, de facto, a juventude debruçar-se sobre este tema. Andas a ler umas coisas também. Também leio umas coisas de vez em quando, não pode ser só tu. Antes de passarmos à última pergunta, queria-te convidar a fazer um jogo. É muito fácil, não é nada de complicado, é apenas eu direi uma palavra e tu dizes a primeira coisa que te vier à cabeça sem pensar. Portanto, primeira coisa, o primeiro instinto, ok. O GT. Trabalho. Juventude. CNJ. Não é uma palavra, mas pode ser. Muito bem. Digitalização. Futuro. CPLP. Acho que não é politicamente correto dizer a primeira, que me vem à cabeça. Vou dizer fórum. Ok. Garantia jovem. Mudança. Precisa de uma mudança. Muito bem.
nós concordamos nisso. Habitação jovem. É outra mudança. Tipo. Estás a repetir, não sei se vale. Ok. Não, mas vale. Tudo Pronto, bem, mas era a primeira. não há portanto, problema, não há problema. Nós aceitamos. Alterações climáticas. Eu diria juventude, porque é um tema que tem sido muito trazido por nós. Ok. A ideia é mesmo essa, é nós aqui levar os nossos convidados a pensarem sobre estes temas, mas a dizerem a primeira ideia que vem à sua cabeça. Não há problema repetir as palavras, é normal. Estava apenas a brincar contigo e acho que são respostas interessantes, muito interessantes até em algumas situações. Lançaste aqui perspectivas muito interessantes. No entanto, eu gostaria de deixar uma última pergunta que tem a ver com os 5 eixos que tu definiste enquanto Presidente do Conselho Nacional de Juventude, mas também enquanto o coletivo da direção. Qual dos 5 eixos que tu definiste consideras o mais prioritário para o teu mandato? Olha, essa pergunta é mais difícil do que aquela tua com rasteira ainda há bocado, porque nós quando definimos estes eixos, como sabes, eles já existiam de alguma forma, nós apenas os rearranjámos e trouxemos novas questões ao debate, como por exemplo a transição digital e a inovação, que para nós jovens nos parece algo muitíssimo importante. E estar a dizer-te acho super redutor, porque eu acho que a juventude é de facto transversal a todos, não é? E portanto, enquanto Conselho Nacional de Juventude, nós também temos que ter uma ação transversal para garantir que uma coisa acontece, ou seja, uma coisa não acontece sem a outra. Quando estás a falar de trabalho, também estás a falar de direitos, e quando falas de direitos, falas de democracia. E quando falas de democracia, também falas em educação, porque a base vem da educação, não é? Ou seja, a nossa capacidade, a nossa literacia também democrática também vem através da escola e enquanto elevador social igual. Portanto, eu acho que é muito difícil definir um eixo. Eu diria que, naturalmente, neste período de pandemia, as questões da emancipação jovem, ou seja, passando agora setembro e com isto toda a confusão que tem a ver com a retoma das aulas presenciais, não presenciais, etc. Mas passando setembro, eu diria que a questão do trabalho vai manter-se central, não é? A questão da emancipação, infelizmente pelos piores motivos. E o CNJ tem muito receio que voltemos a uma discussão sobre quantidade de emprego e não no patamar em que estávamos de qualidade. Exatamente, ou seja, de voltarmos a dizer, a batalhar para descer os números do desemprego e não a batalhar para que aqueles que têm um emprego tenham de forma digna. Portanto, eu diria que o trabalho não vai deixar de ser nunca uma prioridade, e hoje também que estive na apresentação do plano económico, a visão para a retoma económica de António Costa e Silva, também diria, e é algo que também tem sido unânime dentro dos grupos parlamentares com quem reuni, que a questão do ambiente, a questão da economia, ou seja, um bocadinho as questões de trabalho via economia, as questões do ambiente e as questões da transição digital vão ser, sem dúvida, pontos muitíssimo importantes e que vão estar muito na agenda. Por isso eu diria que se eu tivesse que escolher assim à força, eu diria este da inovação, da transição digital e do ambiente, não porque os outros não sejam importantes, mas porque acho que este terá uma preponderância maior do que aquele que teve no passado. Exatamente. Acho que sim, acho que parece-me um bom eixo. Nós também estamos preocupados com essa questão, nomeadamente com a questão da transição justa no mundo digital, onde cada vez mais os trabalhos são precários e não há esta visão do trabalho, às vezes há esta visão da colaboração, que nem se percebe muito bem o que é. Aliás, não é por acaso que os youtubers começam hoje em dia a ser sindicalizados e a constituírem organizações sindicais dentro deles próprios, já perceberam que estão a ser atacados nos seus direitos enquanto cidadãos, enquanto humanos, não? Portanto, estão aí mais fundo. E, portanto, acho que é um bom eixo escolhido por ti. E com esta pergunta, que eu sei que foi difícil para ti, é sempre complicado escolher uma prioridade quando nós temos um caderno que queremos cumprir e queremos de facto levar à frente. Exatamente, e nem sempre é fácil dizer este é o eixo principal. Agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade por estares connosco. A porta da UGT está sempre aberta para ti e para o CNJ, como é óbvio. E muito obrigado pela tua presença, e para os nossos amigos lá em casa, o nosso bem-aja e até à próxima. Lembrem-se, o GT Talks, estamos aqui. Obrigada.